Três motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Motorista 1, motorista 2, motorista 3. E ele quer saber da suspensão do direito de dirigir. Será aplicado para quem? O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Transitar a mais de 20% é uma infração, mas ela não gera suspensão. Ele poderia, inclusive, estar transitando entre 20% e 50%, que daí seria uma infração de natureza grave com 5 pontos e ainda assim não geraria suspensão. Agora, se ele estivesse transitando a mais de 50%, que é o caso do motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Então, esse motorista 2 aqui, ó, ele vai sim ter o direito de dirigir suspenso por estar transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. E o motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. Então, ele teve uma de 7, mais 4. Então, quer dizer que ele está com 18. Como ele tem 2 infrações gravíssimas, ele seria suspenso se ele fechasse 20 pontos. Agora, como ele tem 18, ele não vai ser suspenso. Lembra lá da regrinha como é que é? Então, o condutor ele será suspenso com até 40 pontos se ele não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima. Se ele tiver uma gravíssima, ele será suspenso com 30. Agora, se ele tiver 2 infrações gravíssimas ou mais, ele será suspenso com 20 pontos. Mas esse condutor não chegou aos 20. Ele está com 18 pontos. Então, motorista 3 e motorista 1 não serão suspensos. Apenas o motorista 2, pelo registro de uma infração de trânsito por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Aqui é a mesma coisa, ele quer saber da suspensão do direito de dirigir. Então, diz assim: 3 motoristas cometem infrações conforme descritos abaixo. Motorista 1, motorista 2 e motorista 3. Só que aqui ele está dando a tabelinha para nós. Esqueçam o tipo da via. Essa informação não é relevante para nós. A informação relevante para nós é essa aqui, ó, a velocidade. Por quê? A suspensão do direito de dirigir será aplicada a quem transitar a mais de 50%. Então, eu vou fazer a conta. 90. Qual que é a metade de 90? 45. 45 mais 90 vai dar quanto? 135. Quer dizer que esse motorista só será suspenso se ele transitar a 136. Ele estava a 105, então ele não vai ser suspenso. Motorista 2, mesma coisa. Qual que é a metade de 100? É 50. 100 mais 50 vai ser igual a 150. Então, ele só seria suspenso se ele estivesse transitando a 151. Motorista 3, 40. Qual que é a metade de 40? É 20. 40 mais 20 é igual a 60. Então, a partir de 61, ele já seria suspenso e ele está transitando a 65. Então, sim, o motorista 3, o condutor 3, ele vai ter o direito de dirigir suspenso por estar transitando a mais de 50%. Novamente a continha, ó. A velocidade da via era de 40. Qual que é a metade de 40? É 20. 40 mais 20 é igual a 60. 60 é 50%.
Até 60 é infração grave com 5 pontos. Agora, a partir de 61 é infração gravíssima, 7 pontos, e a suspensão do direito de dirigir, que é exatamente o que aconteceu aí com o nosso motorista, com o nosso condutor de número 3. Aqui é a mesma coisa, mesma tabelinha, só vai mudar o tipo de via, mas como eu já falei para vocês, para nós não é relevante o tipo de via, uma vez que ele deu a velocidade de cada via. E novamente, a suspensão do direito de dirigir, que é transitar a mais de 50%. Então, ó, motorista 1, 50 mais 25, que é a metade, vai ser igual a 75. Quer dizer que até 75 é uma infração grave com 5 pontos, a partir de 76 gravíssimo. Só que ele estava a 70, então apenas infração grave. Motorista 2, 40. Qual que é a metade de 40? É 20. 40 mais 20, 60. Então, até 60, infração grave, né? 5 pontos. E a partir de 61, gravíssima, e suspensão do direito de dirigir. E o condutor estava a 70, ou seja, ele estava a mais de 50%. Mesma coisa, o motorista de número 3, 30 mais 15. 30 mais 15 vai ser igual a 45. Até 45 é uma infração de natureza grave com 5 pontos. A partir de 46, gravíssima com 7 pontos. E ele estava a 65. Então, tanto o motorista 2 quanto o motorista 3 terão sim o direito de dirigir suspenso por estarem transitando a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Considere as seguintes qualidades de um condutor de veículos. Se ele quer qualidades, ele quer coisas boas, coisas positivas, ok? 1. É capaz de compreender as limitações dos outros que estão no trânsito. Isso é positivo. 2. Não abre mão de necessidades próprias em favor da coletividade. O trânsito, ele é uma coletividade, ele é um grupo social. E muitas das vezes, sim, eu preciso abrir mão das minhas necessidades próprias em favor de um bem maior. Por exemplo, uma coisa muito simples, à frente da sua casa, né? Não necessariamente o portão da sua casa, mas à frente da calçada da sua casa. Ele é um espaço público, mas ele pertence à sua casa. Então, não tem como você não permitir que ninguém transite na sua calçada, que ninguém estacione na frente da sua casa. Então, isso é um exemplo que você acaba tendo que abrir mão de uma necessidade própria em favor da coletividade. Por mais que ali o espaço pertencente à sua casa seja seu, a calçada e a rua, eles são públicos. Entre, claro, muitos outros exemplos. 3. Respeita e preserva o meio ambiente. Com certeza, respeitar e preservar o meio ambiente é uma qualidade, ou seja, é algo positivo em relação ao trânsito, em relação à nossa própria vida. E 4, exime-se de responsabilidades frente a situações de trânsito que envolvam riscos. Com certeza, isso é negativo. Por quê? Porque a palavra exime-se é como se ele não tivesse nem aí, ele não tivesse ligando, ele tivesse fugindo da responsabilidade frente a situações de trânsito que envolvem riscos. Então, ele está fugindo da responsabilidade. E eu não posso fugir, eu preciso assumir a responsabilidade e sempre evitar me envolver em riscos ou em situações que posso colocar a minha vida e a vida dos outros em risco. Então, as qualidades do cidadão será o número 1 e o número 3. É capaz de compreender as limitações dos outros que estão no trânsito e respeitar
e preservar o meio ambiente. Então, 1 risquinho e 3 risquinhos é a nossa resposta correta. Devido à importância supervalorizada que alguns motoristas dão aos veículos, esses motoristas acreditam que, quando eu tenho uma importância supervalorizada, eu estou dando muito valor à máquina, ao meu veículo, seja uma moto, um carro, um ônibus, um caminhão, enfim, qualquer veículo. Se eu estou supervalorizando, eu estou achando que o meu veículo, por ser maior, por ser melhor, por ser mais novo, vai me proporcionar mais direitos, e não é verdade. Então, essa importância supervalorizada, ele faz o motorista acreditar nisso daqui, ó. Quanto melhor o veículo, mais direitos e menos deveres o motorista tem. E isso é errado. Por que que é errado? Porque no trânsito nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não importa qual seja o teu veículo, se é um veículo zero, que você tirou ontem da concessionária, ou se teu veículo é um veículo mais antigo, não importa se você acabou de passar no exame prático ontem e hoje você já está com a habilitação com a CNH digital, ou se você já dirige há 50, 60 anos. No trânsito, nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Não importa quanto tempo você dirige, não importa qual seja o teu tipo de veículo. Então, essa importância supervalorizada é ter essa crença errada, que é achar que quanto melhor ou quanto maior o meu veículo, mais direitos e menos deveres eu vou ter. Não é assim, tá? Não importa qual tipo de veículo, não importa há quanto tempo você dirige no trânsito. Em relação ao trânsito, nós temos sempre os mesmos direitos e os mesmos deveres. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente, porque é muito comum acontecer um segundo acidente em virtude do primeiro, porque pela falta de sinalização. Então, se você se deparou com um sinistro, com uma colisão ou algo assim, tenta sempre sinalizar esse acidente, ou se mesmo você se envolveu numa colisão, numa batida, tenta sempre sinalizar com a máxima urgência para evitar que novos acidentes ocorram em virtude desse primeiro. Então, demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, ele deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Então, assim, quando eu vou fazer uma curva, quando eu vou entrar numa curva, primeiro, eu jamais vou frear dentro da curva. Por quê? A rotatória da curva, ela é curva. Se eu chegar aqui no meio da curva e usar o freio, o meu carro ele não vai terminar essa curvatura, ele vai sair reto. Então, o que eu vou fazer? Quando eu estou aqui iniciando a curva, eu vou frear, vou entrar em velocidade reduzida e aqui eu posso acelerar um pouco para garantir e retomar a aderência. Tá? Então, curva, eu vou frear antes de entrar na curva. Depois que eu entrei, se porventura eu perceber que eu estou perdendo a aderência, que eu estou perdendo a traseira, que eu estou saindo da curva, eu vou acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Subidas. Subida sim. Descida assim. E a largura da pista são condições adversas do que? Gente, ele já contou. O que a pista é? A pista é via. Então, subida, descida, largura,
falta de sinalização, buraco, pavimento ruim, pista irregular, pista escorregadia, pista estreita, enfim, são condições adversas de via. O que é via? Primeiro, o que são condições adversas? São todos os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o nosso desempenho na direção. Quantas são as condições adversas? São sempre 8. Condição adversa de via. O que é via? Via é o chão, é a superfície por onde transitam pessoas, veículos e animais. A rua da sua casa, a calçada em frente à sua casa, o estacionamento do shopping, do supermercado, o teu condomínio fechado, aquele espaço entre o portão até a garagem da sua casa, toda e qualquer superfície que transite uma pessoa, um veículo, um animal, é considerado via. E aí vem o pulo do gato. Pessoas e animais transitando sobre essa via. Pessoas, veículos e animais transitando sobre essa via chama-se condição adversa de trânsito, tá? Então, trânsito é o que circula sobre a via. Via é a superfície física e trânsito é o que circula sobre a superfície física. E ele pode questionar uma condição adversa de trânsito, que é pessoas e animais soltos na via. O trânsito de veículos nos acostamentos das rodovias é permitido. Pessoal, ele já contou que é permitido. Ele só quer saber para que é permitido. Eu posso simplesmente transitar pelo acostamento? Não, não posso. Eu só vou transitar pelo acostamento quando eu for acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. O que são imóveis lindeiros? Pois bem, quando você está indo fazer uma viagem, você está lá na rodovia, não tem um posto de combustível, não tem algumas casas, não tem algumas empresas? Então, esses imóveis próximos ou juntos à rodovia, eles são chamados de imóveis lindeiros. Lotes lindeiros quando tem só o lote, imóveis lindeiros, por exemplo, aquele posto que está lá, né, junto à BR. Quer ver um exemplo? Para quem é aqui da cidade de Palmeira. O posto Guapo, por exemplo, ali da rodovia, da PR-151, é um exemplo de um imóvel lindeiro. Por quê? Porque ele está próximo à rodovia. Para quem é, por exemplo, da Colônia Maciel, tem o posto da Colônia Maciel, é outro exemplo de imóvel lindeiro, porque está próximo à rodovia. Então, eu posso sim usar o acostamento para acessar lotes ou imóveis lindeiros ou para fazer conversões. Ou quando, por exemplo, eu estou na pista da direita, eu preciso virar para a esquerda. Eu obrigatoriamente vou acessar o acostamento, vou aguardar na direita no acostamento para depois eu virar ou fazer mesmo um retorno para a esquerda. Então, posso sim usar o acostamento apenas para acessar móveis lindeiros ou para fazer conversões. Mesma coisa quando nós falamos de cidade. Eu posso andar pela calçada, eu posso andar pelo passeio? Posso. Posso sim, realmente eu posso. Como assim, professora? Eu vou andar em cima da calçada? Sim. Quando você vai guardar ou tirar o carro da sua garagem, você passa por onde? Pela calçada. Quando você vai no posto de combustível abastecer teu carro, por onde que você passa? Pela calçada. Quando você vai no mercado, por exemplo, você não tem que acessar o estacionamento do mercado passando por cima da calçada? Então, sim, eu posso usar a calçada para acessar imóveis, né, lotes, e o acostamento, mesma coisa. Eu posso usar o acostamento para acessar imóveis lindeiros ou mesmo para fazer conversões. No caso, conversão só no acostamento, tá? Na calçada, nos passeios na cidade, é apenas para entrar e sair de garagens ou estacionamentos. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo. Se o órgão é executivo, ele vai executar, ele vai fazer, ele vai realizar um serviço. Ele não vai criar, ele vai realizar efetivamente na prática um serviço.
cabe, entre outras atribuições, do que? A. Vistoriar, registrar e emplacar veículos. B. Organizar estatísticas de trânsito em todo o país. C. Determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Ou letra D. Alterar as normas de sinalização. E aí eu te pergunto, aonde que você tem a execução de um serviço? Organizar estatísticas não é executar um serviço. Determinar assuntos também não. Alterar normas também não. Então, o serviço executado, atribuído ao Detran é vistoriar, registrar e emplacar veículos. Então, essa é a atribuição do Detran, que é o Departamento de Trânsito. Atenção! O Detran, o Departamento de Trânsito, só vai existir um por estado. Ah, mas na minha cidade tem um Detran. Se você não mora na capital, por exemplo, Curitiba, Paraná, capital Curitiba. Então, o Detran oficial está na cidade de Curitiba. Santa Catarina, Detran oficial está em Florianópolis. O que nós temos nas outras cidades ou serão as Ciretrans, que são as circunscrições regionais de trânsito, que também vão vistoriar, registrar e emplacar veículos, ou então nós temos as bancas itinerantes, que também vão fazer esses mesmos serviços, vistoriar, registrar e emplacar veículos, além de realizar foto, biometria, exame teórico, exame prático, entre outros. Então, lembre-se que o órgão executivo ele vai executar, ele vai realizar um serviço. As características dos veículos, suas especificações básicas, configuração e condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação são estabelecidos por quem? Letra A, pela Polícia Rodoviária Federal. Letra B, pelo Departamento Estadual de Trânsito, Detran. C, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Ou letra D, pelo Conselho Nacional de Trânsito. E agora, quem que vai determinar as características dos veículos, as configurações e condições, tanto para o registro, licenciamento e a circulação? A polícia ela vai fiscalizar as vias. O Ministério de Ciência e Tecnologia está responsável também pela área de tecnologia. O Detran, nós já vimos que vai vistoriar, registrar e emplacar veículos. Então, vejam que só sobrou o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. E sim, é o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que vai determinar as configurações básicas, as condições essenciais para o registro, licenciamento e circulação. E o Detran, ele vai ser responsável por vistoriar, registrar e emplacar veículos. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso. Grifem isso aqui. Interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Quem que vai julgar? Letra A, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Letra B, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal. Letra C, pela JARI ou JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Ou letra D, pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Se você vai interpor recurso, você precisa de um órgão que vai ter o recurso, que neste caso será a JARI. Por quê? Porque é uma junta administrativa de recursos de infrações. Você não sofreu uma infração? Você não sofreu uma penalidade? Quem que vai julgar? O órgão que é responsável,
que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Tem uma dica para vocês bem valiosa. Sempre que ele falar de recurso de infração, de recurso de penalidade, e na pergunta não mencionar nenhum órgão, a resposta sempre será JARI ou JARI, ok? Agora, olhem a próxima questão. As juntas administrativas de recursos de infrações, a JARI, que nós acabamos de ver na questão anterior, são órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento de recursos interpostos contra penalidades impostas por órgãos executivos de trânsito, contra decisões de uma JARI ou JARI, que funcione junto ao órgão executivo de trânsito municipal. Cabe recurso a quem? Letra A, DETRAN. Letra B, CONTRAN. Letra C, DETRAN. Ou letra D, DENATRAN. Imaginem uma escada e que essa escada seja composta por 3 degraus. No primeiro degrau, vocês vão ter a presença da palavra JARI. Então, se na pergunta ele já mencionar a palavra JARI, quer dizer que você já subiu o primeiro degrau, que foi a questão anterior. No segundo degrau, vocês vão ter o CETRAN, exatamente. Letra C, CETRAN. E se aqui nesta pergunta tivesse mencionado a JARI, tivesse mencionado o CETRAN, aí a resposta seria: não cabe recurso na esfera administrativa. Não cabe recurso na esfera administrativa. Então, lembrem-se desse degrau. Se na pergunta não mencionar órgão nenhum, primeiro degrau, JARI. Se na pergunta já falar da JARI, segundo degrau, CETRAN. E se na pergunta mencionar a JARI e mencionar o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infrações. É importante não confundir medida administrativa com as penalidades, tá? Medida administrativa, ou seja, as MAs, dica valiosíssima, sempre vão começar com a letra R. Já as penalidades, elas não começam com a letra R. Pode ser multa, pode ser advertência por escrito, poderá ser suspensão, poderá ser cassação, entre outros, tá? Então, vamos às alternativas. Letra A, recolhimento do certificado de licenciamento. Letra C, apreensão do veículo. Letra C, cassação do documento de habilitação. E letra D, suspensão do direito de dirigir. Suspensão é uma penalidade. Cassação também é uma penalidade. MA, medida administrativa, tem que começar com R. A única que começa com R é a letra A, recolhimento do certificado de licenciamento. Retenção, remoção, recolhimento, tudo que começar com a letra R, realização de teste, vai ser medida administrativa, todas elas. Aí você vai falar para mim assim, mas professora, na minha apostila tem uma que não é, que é o transbordo de excesso de carga. Só que para você realizar o transbordo de excesso de carga, você precisa fazer o quê? Você precisa parar o carro, precisa parar o veículo, precisa parar o caminhão, concorda? E esse parar, o termo correto é retenção. Retenção para regularização. Então, sim, todas as medidas administrativas, todas as MAs, elas sempre irão começar com a letra R. A placa A5B significa, primeiro, todas as placas A são placas amarelas. São placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas
e indicando a sua natureza. Outra dica importante, estão vendo que depois do número existe a letra B? Toda vez que for letra A, é algo para a esquerda. Toda vez que for letra B, é algo para a direita, ok? Na letra A, ele fala em depressão na pista de rolamento. Letra B, curvas sucessivas em S, sendo a primeira à esquerda. Letra C, saliência ou lombada à frente. E letra D, curva em S à direita. Vamos descartar depressão, porque não está dando nem direita nem esquerda. Vamos descartar saliência ou lombada, que também não está dando nem direita nem esquerda. Na letra B, ele fala que são curvas sucessivas. Curvas sucessivas, eu teria que ter a primeira à esquerda e a segunda à direita. Mas ele não são duas curvas. E outra, a letra B, ele vem de direita e não de esquerda. Então, ó, só com essa dica eu também poderia ter descartado. Ou seja, apenas com essa dica valiosa, eu já teria chego na questão, na alternativa correta, que é a letra D de dado, curva em S à direita. Então, a plaquinha A5B, plaquinha de advertência, ela significa, ela adverte, ela alerta que existe uma curva em S à direita. A placa R22 informa. Todas as placas vermelhas são placas R, são placas de regulamentação. O que elas servem? O que elas fazem? Qual a informação que elas dão? Elas regulamentam, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E é o desrespeito a estas placas vermelhas que poderá gerar uma multa, poderá gerar uma infração, uma penalidade. E o que nós temos dentro desta placa? Nós temos um pneu. Isso aqui é um pneu, tá? Então, seja qual for a resposta, precisa ter a presença da palavra pneu. Só que esse pneu, ele está envolto por alguma coisa. Essa alguma coisa aqui são correntes. Num local onde tenha gelo, neve, algo assim, para o pneu não perder a aderência, é colocado essas correntes, tá? Então, a resposta precisa ter o quê? A palavra pneu ou a palavra corrente, ok? Na letra A, ele fala em proibida a circulação de caminhões. Primeiro, não é proibição. Por que eu sei que não é? Para ser proibição, essa placa vermelha teria que ter um corte ao centro. E ela não tem, então não é proibição. Letra B, uso obrigatório de correntes. Letra C, sentido de circulação obrigatório. E letra D, interseção em círculo. Não é sentido de circulação, muito menos interseção em círculo. Então, só restou a letra B de bola, uso obrigatório de correntes, que é a nossa resposta correta. Então, a plaquinha R22 informa sobre o uso obrigatório de correntes. Ah, mas e se eu não estiver usando corrente? Aí você poderá acabar sofrendo uma penalidade, poderá acabar recebendo aí uma multa por estar desrespeitando esta plaquinha de regulamentação. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação. Elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Aqui, ela está dando uma regra. Uma regra do quê? De velocidade. 80 km por hora. E a pergunta é, uma rodovia está sinalizada com a placa. Então, placa de regulamentação de 80 km por hora. Todo condutor deve saber que a velocidade indicada é... Ah, professora, a velocidade indicada é 80 km por hora. Isso a gente sabe. O que ele quer saber
é a informação que essa placa está dando. A informação é o quê? A velocidade máxima permitida para qualquer tipo de veículo. Por que qualquer tipo? Tá vendo que ele tem apenas 80 km por hora? Ele não tem nenhuma informação complementar? Então, quer dizer que para todos, carro, ônibus, moto, caminhão, não importa. Para todos, será 80 km por hora. Por quê? Ele pode dar uma placa assim, ó, dividindo os veículos leves e os veículos pesados. Aí, neste caso, né, vocês vão ter uma divisão, vocês vão ter uma subclassificação das vias, mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, ele está dando para vocês uma velocidade máxima para todos os veículos, para qualquer veículo. Então, todos vão poder transitar até 80 km por hora. Agora, se fosse esta outra plaquinha aqui, aí aqui sim vocês têm a diferença entre um veículo leve. O que é um veículo leve? Motos, automóveis, motocicletas e caminhonetes. E veículos pesados, que são os ônibus, são os caminhões, são os veículos de grande porte. Dica: não esqueçam, veículos de grande porte, veículos de baixa velocidade, sempre deverão ocupar. Se a via tiver mais de uma pista, deverão sempre ocupar a pista da direita. Pista da direita para os veículos de grande porte ou que estiverem desenvolvendo baixa velocidade, e a pista da esquerda para os veículos mais rápidos ou que estiverem realizando uma ultrapassagem. Então, sempre fiquem atentos quando vocês estiverem transitando na via, se é a velocidade máxima para todos os veículos ou se é uma placa delimitando a diferença aí para veículos de frota leve ou mesmo para veículos pesados. A placa especial ilustrada a seguir é uma placa D. Então, aqui ele está contando para nós que o fundo dela é em amarelo, como a gente pode ver, que as letras, obstáculos, símbolos, que é essa seta aqui, e a orla, que é a orla? É esse contorno aqui, ó. Eles são em preto. Só que ele não está perguntando para vocês o que essa placa significa. Ela está perguntando a que grupo ela pertence. Então, a placa vermelha anterior que nós vimos é uma placa de regulamentação, que são todas as placas vermelhas que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Mas e as placas amarelas? São placas do quê? São placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são situações futuras, são coisas que vão acontecer. Então, aqui ele está contando que vai ter um obstáculo e ele está apontando que esse obstáculo está aqui, ó, logo aqui abaixo na direita dessa placa. Mas não é isso que ele está perguntando. O que ele quer saber é a que grupo essa placa pertence. Então, todas as placas amarelas serão placas de advertência e todas as placas vermelhas serão placas de regulamentação. Lembrando que o desrespeito às placas vermelhas, as placas de regulamentação, ele pode gerar uma infração, pode gerar uma multa. Como, por exemplo, na placa que nós vimos de excesso de velocidade. Existem 3 infrações por excesso de velocidade e vão estar regulamentados pela placa. Por exemplo, naquela placa de 80 km por hora que nós vimos. Exemplo aqui. Então, nessa questão que nós vimos da placa de regulamentação, essa placa aqui, ela poderá resultar em 3 infrações diferentes. Por quê? Se você transitar a mais de 20% em relação a essa placa, é uma infração de natureza média com 4 pontos. Se você transitar até 50%, por exemplo, a metade, aqui temos a velocidade máxima de 80. Qual que é a metade de 80? 40. 80 mais 40 é igual a 120. Então, até 120 você terá uma infração de natureza grave com 5 pontos. E se você estiver a 121, será uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. E atenção, vai resultar na suspensão
retenção do direito de dirigir. Então, fiquem atentos a todas as plaquinhas vermelhas, porque elas podem sim resultar em infração. Há um acidentado com suspeita de fratura localizada a mais ou menos 15 centímetros abaixo do joelho direito. Enquanto aguarda a chegada do resgate, o procedimento correto é... Essa regra aqui, ela vai valer para 95% dos casos de acidente, 95% dos casos de sinistros. Não movimentar o acidentado. Não remover as vítimas, não movimentar o acidentado, não dar nada para as vítimas beber ou comer, não usar nenhum tipo de medicação, seja caseiro, farmácia ou manipulado. E se tiver, nesse caso aqui, sangue aparente, não entrar em contato com o sangue das vítimas, porque isso pode resultar na aquisição de uma doença infecto-contagiosa, que são aquelas doenças transmitidas pelo sangue. E atenção, se for motociclista, não retirar jamais o capacete, porque isso pode resultar numa fratura na coluna, uma fratura na medula. Esse motociclista pode ficar paraplégico ou até tetraplégico. Então, na dúvida, não movimentar o acidentado. E claro, lembrar sempre de fazer a correta sinalização para evitar que o novo acidente aconteça. Um condutor, ao dirigir numa via arterial, sem sinalização de regulamentação de velocidade, ou seja, sem a plaquinha regulamentando a velocidade, poderá trafegar no máximo a. Via arterial é uma via urbana. As vias urbanas são trânsito rápido, que é 80 km por hora, arterial, que é 60 km por hora, que é essa nossa questão aqui. Aí nós vamos ter a coletora, que é 40 km por hora, e a local, que é 30 km por hora. Então, via arterial, via urbana, de 60 km por hora. Lembrando que essas são as velocidades máximas. A velocidade mínima será sempre a metade. Por exemplo, aqui ele poderia estar perguntando a velocidade mínima, em vez de máxima, mínima. Então, se a máxima de uma arterial é 60, qual que será a mínima? 30. Então, sempre fiquem muito atentos quando caírem essas questões, falando de velocidade, se ele está questionando a máxima ou se ele está questionando a mínima. O condutor que transitar efetuando transporte remunerado sem autorização para esse fim terá como punição. Aqui, pessoal, lembrem-se sempre, toda vez que tiver algo errado, tiver algo faltando, tiver algo para arrumar, que nesse caso é um transporte remunerado sem a devida autorização, sem a devida regulamentação, vai gerar, além da multa, a retenção do veículo. Retenção para quê? Para regularização. Mesma coisa, por exemplo, se você está transitando sem cinto. Transitar sem cinto é uma infração de natureza grave, com 5 pontos, e vai gerar o quê? A retenção do veículo para a regularização. Então, lembre-se, quando for uma atitude errada, por exemplo, furou sinal vermelho, é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é uma atitude, então vai ser apenas multa. Agora, estou transitando sem cinto de segurança. Tem algo para arrumar, tem algo para consertar? Vai gerar a retenção do veículo e a infração, pontuação de 5 pontos. Agora, se eu tiver, por exemplo, estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, aí vai gerar a remoção. Então, multa quando for atitude, retenção quando tiver algo para arrumar e remoção quando você estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. De acordo com os preceitos da direção defensiva, primeiro, o que é a direção defensiva? Direção defensiva é uma direção preventiva. É tudo o que eu puder fazer para evitar, para
prevenir, para antecipar uma situação de risco, tá? Então, é tudo que eu faço antes para evitar. Então, de acordo com os preceitos da direção defensiva, ao conduzir um veículo em rodovia sob chuva intensa, recomenda-se: se a chuva está intensa, existe uma grande possibilidade de ter poças de água. Se essa poça de água for muito grande, eu posso resultar no efeito da aquaplanagem, que é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento. E como é que eu vou evitar? Evitando, antecipando, não utilizando ou evitar a utilização dos freios sobre poças de água. Então, chuva intensa, uma quantidade excessiva de água na pista para evitar a aquaplanagem, evitar a utilização dos freios ao passar sobre poças de água. Para ultrapassagem segura em pista simples, o que é uma pista simples? 2 faixas, uma por sentido. Então, imagine uma via aqui, né? Eu tenho 2 pistas, uma pista que está indo e a outra pista que está vindo. Sem canteiro central, o condutor deve atender ao seguinte requisito: nos aclives, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. O que é um aclive? É uma subida. Então, aclive é tudo que está subindo, declive é tudo que está descendo. Então, nesse caso, se eu vou fazer uma ultrapassagem numa pista simples, que só tem 2 faixas, uma por sentido, o condutor deve atender ao seguinte requisito: nos aclives, ou seja, nas subidas, só se deve ultrapassar se uma faixa adicional para veículos lentos estiver disponível. Os veículos destinados a atendimento de emergência, como bombeiros, polícia, ambulâncias, têm prioridade no trânsito? Ele já afirmou que tem prioridade no trânsito. Ele só quer saber em qual momento. Então, a resposta correta será quando em serviço de urgência, desde que estejam identificados por meio de dispositivos regulamentadores luminosos ou sonoros. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eles precisam estar com as luzes intermitentes acionadas e eles precisam estar emitindo o som específico de emergência. Então, se você encontrar um bombeiro, um carro da polícia, uma ambulância com as sirenes, ou seja, os luminosos ligados, e ainda fazendo barulho, ou um ou outro, eles têm sim prioridade no trânsito. Agora, se você encontrar um caminhão do corpo de bombeiro, encontrar um carro da polícia, mesmo uma ambulância, ou mesmo um carro do SAMU, que é o serviço de atendimento móvel de urgência, e não tiver nem o sinal luminoso aceso, que é o que a gente chama de forma mais famosa, mais conhecida como giroflex, ou mesmo não estiver emitindo nenhum som, eles não têm prioridade no trânsito. Eles só terão se eles estiverem em serviço de urgência e desde que sejam identificados por meio de dispositivos regulamentadores, sejam eles luminosos ou sonoros. Aí vocês vão encontrar também aqueles veículos que não são caracterizados, principalmente quando a gente fala em questão de polícia. Não tem às vezes aquele carro preto que passa por vocês e ele tá lá com os sinais luminosos, né, com o giroflex ligado. Então, esses veículos, tecnicamente, teoricamente, eles também têm prioridade de passagem, tá? Mas o principal que vocês precisam lembrar, principalmente para a questão da prova, é do bombeiro, polícia e ambulância. E aqui eu quero deixar uma dica para o dia a dia de vocês. Imaginem que vocês estão aí numa pista, né? Essa pista está indo, essa pista está vindo. E aí, de repente, vem uma ambulância lá emitindo o som e os sinais sonoros e tal. E aí você tem que dar espaço. É muito comum as pessoas não saberem o que fazer. Então, assim, o pessoal da pista da direita vai tirar para a direita. O pessoal da outra pista vai tirar para a direita deles. A direita deles é o inverso da nossa. E o caminhão, o carro, enfim, a ambulância, o SAMU, ele vai passar pelo centro.
Então, você sempre vai tirar para a sua direita. Se você está indo, você vai tirar para a direita daqui. Se você está vindo de lá para cá, a tua direita vai ser aqui. E aí, o veículo vai passar pelo centro. Mesma coisa se você estiver, por exemplo, indo numa via que é de sentido único, né? Todo mundo está indo para o mesmo sentido. Então, você vai tirar para a direita aqui, aqui vai tirar para a esquerda e sempre vai abrir o espaço no centro para que esses veículos possam passar e assim realizar o atendimento de emergência ao qual eles foram acionados para realizar. É proibida a circulação de bicicletas em... Pessoal, dica: proibido bicicleta rodovia. Anotem aí. Proibido bicicleta rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Exatamente. Teoricamente, tecnicamente, as bicicletas elas são proibidas de trafegar nas rodovias, salvo quando nós temos a presença do acostamento. Então, nós temos lá, né, a pista e aqui nós temos a faixinha do acostamento. Aqui no acostamento pode, mas infelizmente é muito comum a gente ver os ciclistas aqui na pista, na via, disputando espaço com os carros. Não é o correto, está trazendo risco para todos, mas acontece. O correto seria somente realmente aí nos acostamentos ou quando tiver a faixa própria. Então, proibido circulação bicicletas rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. Nos demais casos, lembrem-se sempre, tudo que tem roda, roda na rua. Então, as bicicletas vão circular nas vias, junto com os veículos motorizados, sempre no mesmo sentido, sempre pelo bordo, sempre com preferência em relação aos veículos. E nós, ao passarmos por um ciclista, devemos sempre manter a distância de 1,5 metros. 1,5 metros ao passar ou ultrapassar um ciclista. Em caso de neblina, recomenda-se ao condutor do veículo motorizado, dentre os princípios que norteiam a direção defensiva, acionar. Lembrando, direção defensiva, direção preventiva, tudo que vocês puderem fazer para prevenir, para evitar, para antecipar. É o ver, pensar e agir. Então, direção defensiva, VPA. Ver, pensar e agir. Sempre recomenda-se a utilização de luz baixa ou luz de posição. As luzes baixas dos faróis ou a luz de posição. Pisca-alerta eu vou usar numa situação de emergência. O que é uma situação de emergência? Um acidente, uma colisão, um trânsito que do nada parou, né? Aí é uma situação de emergência. Agora, neblina não é situação de emergência. Neblina é uma condição adversa de tempo, tá? Eu não vou usar o pisca-alerta, e sim, eu vou usar as luzes baixas dos faróis ou então a luz de posição. Lembrem-se sempre da seguinte regra: neblina, chuva, garoa, cerração, qualquer coisa que dificulte a tua visibilidade, você irá reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Qualquer situação que dificulte tua visibilidade, reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Quando ocorre um acidente em função do desrespeito à sinalização e o condutor não teve a habilidade de evitá-lo. Então, aqui nós temos duas situações. No primeiro caso, quando eu desrespeito a sinalização, eu estou sendo imprudente. Eu sei que eu deveria cuidar, mas eu não estou cuidando. Então, eu estou sendo imprudente. E quando eu não tenho habilidade, por exemplo, acabei de tirar a CNH, acabei de pegar a PPD, ou acabei de trocar de carro, tinha um carro pequeno, peguei um carro maior, eu vou ter o quê? Eu não vou ter toda a habilidade suficiente, eu ainda não conheço o meu veículo. Isso chama-se imperícia. Então, desrespeito à sinalização é imprudência e a falta de habilidade, imperícia. E a palavra respectivamente é questão de ordem. Então, primeiro ele quer o desrespeito. O desrespeito é o quê? É imprudência. E depois a habilidade. Falta de habilidade e imperícia. Então, na ordem, respectivamente, primeiro imprudência
e depois a imperícia. A desobediência ao sinal vermelho ou parada obrigatória é uma infração gravíssima, no caso 7 pontos, que será punida com: letra A, multa e remoção do veículo; letra B, multa e apreensão do veículo; letra C, multa; ou letra D, multa e apreensão da CNH. Vão existir 3 classificações. Vai existir a multa, vai existir a retenção e vai existir a remoção. O que vai mudar de uma para outra? A multa é quando for uma atitude errada. Por exemplo, desobediência ao sinal vermelho. É apenas multa, mesmo sendo uma infração gravíssima, com 7 pontos, é apenas multa. Por quê? Foi uma atitude errada. Tá tudo ok com o condutor, tá tudo ok com o veículo, mas a atitude frente ao sinal vermelho foi errada. Então, quando for uma atitude errada, é apenas multa. A retenção irá acontecer quando, por exemplo, tiver alguma coisa para arrumar. Condutor que transitar sem cinto vai gerar a multa e a retenção para regularização. Já a remoção é quando o teu veículo está estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Aí ele será removido. Mas, fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai trabalhar bastante questões referentes desses 3 temas: multa, a retenção e a remoção, para ficar bem claro para você as questões, as dicas e os macetes, para se cair, você apenas com essas dicas de saber quando é multa, quando é retenção e quando é remoção, você já conseguir acertar a sua questão. Essa questão aqui também é do sinal vermelho, só que aqui ele quer que você identifique que infração que é, que nós já vimos na questão anterior. Então, avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória é uma falta que gera o quê? Qual que é essa placa de parada obrigatória? É essa placa aqui, é a R1. Avançar essa placa aqui é a multa com 3 pontos, multa 5 pontos, multa 4 pontos ou multa 7 pontos. Já sabemos, já vimos na questão anterior que é a letra D, multa e 7 pontos, mas é apenas multa por ser apenas uma atitude errada. Outra dica importantíssima: avançar nesta placa aqui, ou mesmo no vermelho do semáforo, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Agora, avançar nesta placa aqui, que é de preferencial, nessa daqui é multa, infração grave e 5 pontos. Avançar nessa daqui, infração gravíssima, 7 pontos. E nessa daqui, infração grave, 5 pontos. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição. Aqui, pessoal, é uma gravidade um pouco maior. Então, nesse caso, vão gerar consequências maiores, porque eu tenho vítima. Então, eu me envolvi num acidente e eu não adotei a providência da sinalização do local. E aqui tinha vítimas, tinham vidas. Agora, a gravidade será maior. Sempre que em qualquer situação envolver a vida de alguém, sempre procurem a alternativa que tem a maior gravidade. Na letra A, ele fala que é multa 3 vezes, recolhimento da CNH e apreensão do veículo. Na letra B, que é multa, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Na letra C, que é multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. E na letra D,
multa e apreensão. Vamos descartar a letra D, que não tem fator multiplicador, e também a letra B, que não tem fator multiplicador. Esse fator multiplicador que ele se refere de 3 e de 5 não é a pontuação, tá? Aqui a pontuação é 7 porque é uma infração gravíssima. Só que esse valor multiplicado é o valor em reais. Então, lá, dos R$297 com umas quirerinha, ele vai multiplicar por 5, que vai dar quase R$1.500 de multa. Então, como a gente vai pegar de maior gravidade, a resposta correta é a letra C. Multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e o recolhimento do documento de habilitação. Então, deixar o condutor envolvido em acidente com vítima de adotar providências de sinalização no local terá como punição multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e, claro, o recolhimento do documento de habilitação. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos será considerado. Novamente, se eu estou ameaçando o pedestre, eu estou colocando a vida das pessoas em risco. Então, eu vou escolher a que tiver maior gravidade. Letra A. Uma infração grave punido com multa e recolhimento da CNH. Letra B. Multa, infração gravíssima, terá multa e suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento da CNH. C. Infração média, punida com multa e retenção do veículo. Ou letra D. Uma infração gravíssima e terá uma multa 5 vezes. Vejam que aqui a maior gravidade vai estar na letra B. Por quê? É uma infração gravíssima, terá multa, a suspensão do direito de dirigir, além da retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Por quê? Se eu estou ameaçando pedestres de forma clara, de forma explícita, significa que tem alguma coisa errada comigo. Então, vai gerar a retenção do veículo e também o recolhimento da CNH. Quando essa ameaça ela é intencional, ela é feita de forma ali planejada, de forma natural, então vai ter toda essa gravidade aqui. Gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, próteses físicas ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou renovação. Concessão é quando você faz a primeira habilitação, renovação é quando você faz efetivamente a renovação da licença para conduzir, será punido com. Lembra a dica? Toda vez que tiver algo errado, toda vez que tiver algo faltando, vai gerar a multa mais a retenção para regularização. Então, aqui está faltando o quê? Lente coletora, aparelho de audição, prótese física ou qualquer adaptação no veículo. O que é uma adaptação no veículo? Por exemplo, a pessoa não tem força na perna esquerda, então ela não tem condição de dirigir um veículo de câmbio manual. Então, ela faz uma junta diferenciada e ela pode fazer as aulas no veículo que seja adaptado e que seja com câmbio automático. Ela vai fazer as aulas nesse carro, ela vai fazer o exame nesse carro e ela só vai poder dirigir esse tipo de carro que tenha câmbio automático. Entre muitas outras adaptações que podem ser feitas, como trazer o freio e o acelerador numa manopla na mão, entre outros. Então, isso são adaptações. Então, vamos às alternativas. Letra A, multa e retenção do veículo. Letra B, multa apenas. Letra C, remoção do veículo, apreensão da CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Ou
Letra D, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Vejam que a única que tem retenção é a letra A. E sim, multa e retenção do veículo. Para quê? Para regularização. Para colocar a lente, a prótese, ou mesmo, né? Se for com um carro que não tem adaptação, chamar uma pessoa habilitada que possa dirigir aquele tipo de veículo e assim, né? Poder levar o veículo embora. Lembrando que a multa é quando for uma atitude errada, que remoção é quando o veículo estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Lembre-se que estacionar na contramão, ele não gera remoção, porque por mais que você esteja na direção errada, que vai ocasionar multa, você não está atrapalhando ninguém, você teoricamente está na vaga certa, você só está na direção errada. Aí vai gerar apenas multa, não vai gerar remoção, porque você não está atrapalhando a circulação de ninguém. Dirigir veículo sem possuir CNH ou permissão para dirigir resulta em. Detalhe, o único documento que nós precisamos para dirigir é a CNH ou a PPD, que é a permissão para dirigir, que é o primeiro documento que a gente pega, que tem validade lá de 1 ano, certo? Então, se é o único documento, vocês também vão escolher a que tiver a maior gravidade. Letra A, infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Letra B, infração grave com multa e apreensão do veículo. Letra C, infração média com multa, mas sem apreensão do veículo. Ou letra D, infração grave, 5 pontos com multa e apreensão do veículo. E agora? Já deu para perceber que aqui tem a maior gravidade, é a letra A, que é a resposta correta. Infração gravíssima, 7 pontos na CNH, multa 3 vezes e a retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Primeira pergunta que vem na cabeça dos alunos: professora, se eu não tenho CNH, se eu não tenho PPD, como que eu vou ter 7 pontos na CNH se eu não tenho a CNH? Essa dúvida é muito frequente e os alunos acabam até errando essa questão por causa disso. Então, vai funcionar assim. Exemplo, se o carro está em seu nome, essa pontuação ela não vai para sua carteira, porque você não tem. Porém, para vincular o valor em reais a serem pagos lá, os R$293 com umas quireirinhas. Como é que ele vai saber que é 293? Através da gravidade, que é gravíssima 7 pontos. Então, gravíssima 7 pontos tem um valor, grave 5 pontos vai ter outro valor e assim sucessivamente. Então, essa pontuação, ela é para saber qual vai ser o valor que você vai pagar, tá? Então, se esse carro está no seu nome, não vai os pontos, mas vai no Renavan esse valor aqui, e quando você for pagar o próximo licenciamento, vai estar incluso esse valor lá para você pagar. Agora, peguei o carro emprestado, peguei o carro escondido do pai, da mãe, do tio, do vizinho. Essa pontuação aqui, ela vai para a carteira de quem o veículo estiver no nome, tá? A pontuação e também o valor em reais para serem pagos. Outra informação importante: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. Então, vamos dizer lá. Vamos dizer que você estava dirigindo, né? Você está aí do outro lado assistindo esse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece de deixar o seu like. Você está dirigindo o seu carro. Você está dirigindo o carro, né? O seu veículo. E você é parado numa blitz. E aí você liga para mim: Prof. Lu, tô aqui numa blitz, eu preciso de um condutor habilitado. Você pode vir aqui tirar o carro para mim? Claro, com o maior prazer. Eu vou até aí, vou apresentar minha habilitação e vou poder retirar este veículo. Quais as consequências para mim? Nenhuma. Eu só estou te fazendo um favor de retirar esse veículo, mas não vai ter pontuação, não vai ter infração, não vai ter nada para mim, a não ser
que eu seja o dono do veículo. Aí eu vou assumir a responsabilidade. Mas se eu estou apenas indo te fazer um favor, retirar esse veículo, não vai ter nenhuma infração, não vai ter nenhuma penalidade. Eu estou apenas fazendo um favor. Então, a pontuação, o valor em reais a serem pagos, ou vão para o Renavan do veículo, né, caso o veículo seja de propriedade da pessoa que está sem CNH, ou então a pontuação e os valores vão para o Renavan e para a CNH do proprietário do veículo do qual você está dirigindo sem a CNH. Espero que tenha ficado bem clara essa questão e se cair na prova, você não vai mais errar. Aqui eu coloquei para vocês algumas questões, 4 questões, que são as mais cobradas quando nós falamos em remoção. Por quê? Porque eu fiz muitos simulados e eu realmente nos simulados não encontrei questões relevantes sobre remoção do veículo. Então, eu pesquisei aqui nos últimos 4 meses e esse foi o resultado. Essas foram as 4 questões que mais caíram. A primeira diz assim: estacionar em desacordo com as posições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Ó, estacionou, sempre vai ter remoção, tá? Será uma infração média, né? 4 pontos, punida com multa e remoção do veículo. A segunda fala em bloquear a via com o veículo. Aqui, pessoal, é intencional. Eu deixei meu carro lá de propósito para bloquear a via. Aí vai gerar a multa, a remoção do veículo. Só que, como aqui pode ser que eu encontre o condutor. Só que aqui o condutor bloqueou e ele está lá intencionalmente deixando bloqueado, ele se recusa a tirar. Aí vai gerar a apreensão do veículo, mais a sua remoção. Estacionar em subidas, descidas, sem frear o veículo de forma segura. De repente, né, teu carro começou a descer, começou a subir, enfim. Descer acho que é mais fácil, né, do que subir. Terá como medida administrativa a remoção do veículo e 5 pontos na CNH e, claro, a multa. Então, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E a última, quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade. Ou seja, eu tenho uma placa, mas ninguém consegue identificar meu veículo. A placa está quebrada, rasurada, apagada. E aí, se eu cometo uma infração, se eu atropelo alguém, se eu machuco, se eu tiro a vida de alguém, então eu não posso circular com placas sem condições de visibilidade. Então, aqui vai girar a multa e a remoção do veículo. E, claro, lá no pátio, aí vai ser feita a solicitação da substituição das placas para só então este veículo ser removido. Então, é a única exceção que não tem identificação, né, que vai gerar essa remoção do veículo. Nas demais, a remoção sempre vai acontecer quando você estiver atrapalhando a circulação dos demais veículos. Concluímos, pessoal, mais um simuladinho bem especial com questões que estão sendo muito cobradas para ajudar você de qualquer lugarzinho deste amado Brasil a garantir a sua aprovação. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal e ó, não sai daqui sem se inscrever, ativar o sininho, afinal nós temos vídeos novos aqui todos os dias, conteúdo novo, conteúdo atualizado, válido para todo o Brasil para ajudar você. E claro, comenta aqui para nós qual é a sua cidade, de qual cidade você está vendo este vídeo. Gratidão a todos, muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas, realizações. Deixo aqui meu abraço muito carinhoso a cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.